Vocês conhecem Leandro? Ainda não, mas vai conhecer. Salva de palmas para Leandro, está aqui à disposição para nós hoje, Leandro Ramos. Vamos lá? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendereis o corpo do vosso corpo. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Enchei os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Maria, mãe da igreja. Boa tarde! Opa, essa boa tarde foi bom. E depois de tanta alegria demonstrada pelos jovens, eu acredito que essa boa tarde possa ser ainda melhor. Boa tarde! Muito obrigado pela recepção calorosa. Meu nome é Leandro Ramos. A minha história é um pouquinho longa, mas eu vou buscar encurtar aqui. Eu sou oriundo da cidade de Italva, interior do estado do Rio de Janeiro. Eu sei que tem gente de Campos Goytacazes aqui que é pertinho, tem gente de Macaé que eu conheço também. E hoje eu trabalho diretamente na cidade de Macaé, também em Cabo Frio, na região dos Lagos. E eu frequento em Macaé a paróquia Santo Antônio, do padre Gleison Lima. E a paróquia Santo Antônio pertence à diocese de Nova Friburgo. Então hoje há pedidos em missão do padre Gleison Lima. Eu me apresento como um membro da Pastoral do Trabalho da paróquia Santo Antônio de Macaé. Quem conhece a cantora Aline Brasil aí? Alguém conhece? Eu também sou baterista da Aline Brasil. Então, em alguns momentos que a gente tem condição de atuar, eu tenho a alegria de estar com ela. São 15 anos de convivência. Meu trabalho pastoral é na música há mais de 20 anos, servindo não só na paróquia de Italva, e hoje trabalhando também na Pastoral do Trabalho, em Macaé, e com a Aline Brasil tendo a alegria de visitar algumas cidades em missão. Vou falar, a palavra missão ela é bem propícia na tarde de hoje. Vai falar sobre misericórdia, as obras de misericórdia, dentro de um viés do agir missionário. Eu não tenho graduação em teologia. Quando o padre Gleison me chamou, pediu para que eu pudesse compartilhar com vocês a questão das obras de misericórdia dentro do viés prático, do agir missionário. Eu destaquei essa palavra agir, porque juventude corresponde à ação. A gente se movimenta, a gente está em plena atividade. Estava conversando com o Douglas e mais alguns colegas ali. Eu perguntava qual o desafio da juventude na questão do trabalho missionário e também das obras de misericórdia. E conversarmos sobre ele. Uma das frases que ele trouxe: juventude é por si só ação, é movimento. E o agir missionário é algo que me chama muita atenção. Nas palavras de Jesus no Novo Testamento, todas as palavras são direcionadas com um verbo, e verbo significa ação. E aqui eu quero destacar o trecho que para nós é muito comum, a partir do dia 8 de dezembro de 2015, quando iniciou-se o projeto do Jubileu da Misericórdia, e a palavra que está em Mateus 5:7 é fácil a gente estar estampado na camisa. Eu penso que é algo que a gente possa ler juntos para poder cristalizar ainda mais. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, valendo? Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes, felicidade, juventude é felicidade, juventude é alegria. E o agir provém da felicidade e da alegria. Então, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quer dizer, a felicidade de ser misericordioso nos movimenta para a felicidade da misericórdia compartilhada. E obras de misericórdia são ações compartilhadas. Eu quero, antes de começar a falar do tema, perguntar para você o seguinte: como que você tem praticado misericórdia? Vocês já estão estudando, a igreja já está trabalhando, a gente já está há mais de 6 meses trabalhando o tema da misericórdia, mas vamos trazer uma reflexão do dia a dia. Como que você pratica misericórdia no seu dia a dia? Dentro do seu conhecimento, dentro da sua prática de igreja, dentro das orações que você faz, dentro dos movimentos que você participa, ok, como é que você pratica misericórdia? Eu não gosto de somente falar, eu gosto de ouvir também. Como não dá para ouvir todo mundo,
Eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Quando eu der o sinal, vocês vão ficar de pé, vão buscar uma pessoa aqui do auditório e vão formar duplas. E vocês terão 2 minutos para conversarem entre si. Como que eu tenho praticado misericórdia? E dessa forma nós iniciamos o nosso bate-papo dessa tarde. Ok? Pessoal, de pé, buscando uma pessoa diferente, que você conviveu menos desde ontem à noite. Essa dinâmica de pé, por gentileza. Formando duplas. Busca aí uma pessoa diferente. Formando duplas. Isso. Formando duplas. Quem não conseguir formar duplas, pode formar trios. Não tem problema algum. Ok? Aqui olhando para mim, por gentileza. Você que já formou dupla, um da dupla levanta a mão direita. Você que já formou, você é a pessoa que vai começar falando como que é a sua experiência. Ok? A gente está sempre interagindo. Mariana, a partir de agora, 2 minutos. Como você tem praticado misericórdia? No seu dia a dia, como que você pratica a misericórdia? Quais são as ações, quais as obras de misericórdia que você pratica? Dois minutos de bate-papo. Quais as dificuldades que você encontra na hora de praticar misericórdia dentro da igreja, fora da igreja? É fácil praticar misericórdia? Quais as ações concretas que você vivencia no seu dia a dia praticando misericórdia? Ok, agradeça a pessoa, podemos sentar. Agradeça a pessoa, podemos sentar. Obrigado. Agradeço a pessoa. Podemos sentar. Agradeço a pessoa. Podemos sentar. Ok. É bom a gente começar esse bate-papo compartilhando qual a nossa visão prática de misericórdia. Os nossos padres, bispos nos orientam, o próprio Papa diretamente nos orienta. Quando a gente traduz isso para o dia a dia, é que a gente vê os desafios de praticar misericórdia. Além de músico e também membro da Pastoral do Trabalho na cidade de Macaé, na Paróquia Santo Antônio, eu sou terapeuta comportamental, sou instrutor de treinamentos de liderança, pela Mastermind Treinamentos. Há mais de 5 anos eu trabalho com gestão de pessoas e é uma alegria imensa. Eu quero aqui pontuar como que vai ser o nosso bate-papo. Eu vou tratar de 3 pontos. O primeiro deles é mais conceitual e a gente vai passar brevemente, porque é algo que já está sendo trabalhado. O segundo deles é a questão da obra e o terceiro deles são as dicas práticas do dia a dia dentro da reflexão do comportamento. O grande viés do meu bate-papo hoje é o seguinte:
o que eu faço, que tipo de comportamento que eu tenho para levar misericórdia para as pessoas de maneira prática. É isso. O conceito, o estudo você já veio fazendo. Agora vamos analisar como é que o meu comportamento está alinhado com os 14 itens dentro da prática da misericórdia. Então são os 3 pontos que nós vamos trabalhar, 3 pontos importantes. Vamos lá, o primeiro deles é o conceito de misericórdia. Conceito. E aí, o papo é bem direto na hora de falar do conceito. Vamos ver juntos? E, aliás, esse conceito está na bula do jubileu extraordinário da misericórdia. 1, 2, 3, valendo. A misericórdia de Deus é a sua responsabilidade por nós, que deseja o nosso bem e quer ver-nos felizes, cheios de alegria e serenos. Papa Francisco, direto falando de misericórdia. Ele até traduz o rosto de Deus, a misericórdia como o rosto de Deus. Então é a alegria externada nas ações, porque Deus primeiro é misericordioso conosco e nós, com imagem e semelhança de Deus, também devemos expandir misericórdia. Então esse é o primeiro ponto de conceito. A gente pode até trabalhar com a palavra, miséria do coração. Eu estava até fazendo uma pesquisa e vi uma postagem do padre Paulo Ricardo, que ele falava que a compaixão pela miséria alheia, quer dizer, eu me compadeço pela miséria do outro e ofereço ao outro aquilo que ele não tem. Então vamos imaginar, eu ofereço uma palavra, ofereço um afeto, ofereço um bem material, ofereço os meus ouvidos, ofereço a minha presença. Ou seja, ao me compadecer com o outro, eu ofereço ao outro aquilo que ele não tem. E aí todos nós estaremos em alegria por vivenciar a misericórdia e também seremos como dons do Espírito Santo. Então vamos lá. O segundo ponto que eu vou trabalhar aqui é a questão das obras de misericórdia. Eu estou destacando algumas palavras de propósito, que obra quer dizer algo materializado, algo feito, uma obra, uma construção em obra, uma construção em movimento da casa. Lá na paróquia Santo Antônio em Macaé está em obra, está se erguendo um novo templo. Aí a gente percebe, a gente até vê em alguns lugares assim, preste atenção, estamos em obra. Quer dizer, a obra de relacionamento, é a obra de um casamento, a obra de uma empresa, uma obra dentro da família, enfim, são obras, movimentos. Então, obra de misericórdia é a ação que promove a misericórdia de maneira prática. É isso. Então, obras de maneira prática. E aí o Papa, ele vem com 2 vertentes que nós já sabemos, só para relembrar e ficar claro. A primeira delas é a questão das corporais, que eu costumo falar que é o desprendimento da matéria. Então, como eu estou praticando a questão corporal, eu estou entregando um bem material. Então, tá palpável. Aí, os 5 sentidos, né, a gente percebe e o tato é um deles. Então, quando eu entrego um bem material, quando eu ofereço alguma coisa material para alguém como sentido de misericórdia, eu estou trabalhando a questão corporal também. Então, desprendimento, tirando de mim para entregar, estou me desprendendo para entregar o melhor para o outro. O segundo ponto são as questões espirituais, obras espirituais. Aqui é o engrandecimento dos valores, das virtudes espirituais, os dons espirituais. Aí agora eu começo a entrar onde eu vim conversar com vocês jovens, conosco jovens. A questão espiritual tem muito a ver com o comportamento, é a maneira que nós funcionamos internamente e projetamos externamente isso. Então, o comportamento na hora de falar a coisa certa, da maneira certa, na hora certa com alguém, na hora de acolher alguém em casa, na hora de sair para entregar uma cesta básica para alguém, na hora de fazer uma campanha de arrecadação de alimentos, de roupas para poder entregar, na hora de visitar os presos. Tá, eu estou dizendo algo até material, mas antes do material tem o Espírito, tem dentro. Então, como que eu começo a trabalhar os meus valores de comportamento para agir em função das outras pessoas, certo? Agora vamos ao terceiro ponto, que é a questão das dicas missionárias. Aqui são 2 palavras, dicas enquanto práticas. E eu não gosto de trabalhar dicas somente em entregar, eu gosto de refletir sobre elas. E a reflexão parte do meu comportamento. Como que eu estou em função daquilo que é proposto, tanto nas obras espirituais quanto nas obras materiais ou corporais. E a questão de missionários, eu estava até falando com um dos jovens
no intervalo, na hora do almoço, que missão é força de propósito. Missão de vida é uma força de propósito. Jesus veio a nós com uma missão muito clara. As pessoas, quando têm uma firmeza de propósito, elas sabem o que querem, como querem, têm uma energia extra, uma força extra, e nós podemos chamar da força do Espírito Santo para poder fazer as coisas acontecerem. Então, obras missionárias ou dicas missionárias é dicas em função de um objetivo. Quando nós saímos em missão para evangelizar, nós temos um motivo para evangelizar, um propósito para isso. Falávamos lá fora sobre a questão de: será que os jovens hoje sabem exatamente onde querem chegar? Você já pensou nisso? O que você espera dentro da igreja? O que você quer alcançar dentro da igreja? O que você está buscando dentro da sua família? O que você tem buscado no mercado de trabalho? Mas, Leandro, você não está falando de missão? Você não está falando de dicas missionárias? Sim, entendendo missão como um propósito bem definido, qual é o seu propósito dentro da igreja enquanto jovem da igreja? Porque se nós não tivermos um propósito bem definido, qualquer vendaval vai nos derrubar. A firmeza de propósito gera motivo. E com motivo eu consigo sustentar. E falávamos sobre as tentações que os jovens têm todos os dias, as seduções que nós temos todos os dias, via internet, fora da internet, assédios, falta de entusiasmo, muitas das vezes também são tentações que acontecem, mas se eu tenho uma firmeza de propósito, eu sustento o meu motivo. Por isso, são dicas em relação a onde você quer chegar dentro do teor missionário. Dentro da igreja, aonde você quer chegar, jovem. E aí nós vemos essas questões de dicas, e você, se quiser anotar algumas delas, pode anotar, que eu vou trabalhar em cima daquilo que foi proposto no jubileu, na carta do Papa. E aí eu entro num primeiro momento sobre as obras espirituais. Vamos lá. A primeira delas é o quê? Dar bons conselhos. E aí a gente fica assim: nossa, tem gente que parece que nasceu conselheiro, né? Desde a adolescência dando conselho de relacionamento, dando conselho do que fazer, às vezes não sabe dar conselho a si próprio. Mas vamos pensar em termos de missão. O que nós queremos fazer para a igreja chegar nas pessoas que precisam serem assistidas? 4 dicas em relação a... A primeira delas, o que está escrito aqui? A primeira delas? Ouvir. É fácil ou é difícil, pessoal? Ouvir as pessoas é fácil ou é difícil? Difícil, né? Uma das características mais interessantes na relação entre pessoas, e aí estou trazendo para o âmbito missionário, porque nós vamos estar em contato com pessoas o tempo todo, é saber ouvir. Como que eu vou aconselhar alguém se eu não consigo ouvi-la? E a tendência é, quando ele faz prática em duplas, um da dupla começa a falar, né? Ele começa a falar. No meio da conversa, eu quero falar também. Aí já interrompe a conversa, já atrapalha. E assim, a comunicação ela começa a ficar bem dinâmica, mas às vezes se perde em tudo de ouvir. Ouvir com olhos, ouvidos e coração. Entender o que se passa com outra pessoa para poder aconselhar depois. Segundo ponto, como eu até digo, ser prudente. E a questão da prudência eu trouxe um semáforo, porque presta atenção aos detalhes. Quais são os detalhes que as pessoas estão dizendo para nós e que a gente nem está percebendo pela rapidez, pela falta de atenção, por não saber ouvir, prestar atenção nas outras pessoas para entender a necessidade delas, não é o desejo delas. Tem diferença entre necessidade e desejo. Desejo pode ser algo para suprir um prazer momentâneo. Necessidade é o que carece a pessoa de fato. Enquanto hora de misericórdia, preste atenção nos detalhes. Segundo ponto é estimular as escolhas. Porque às vezes nós queremos escolher pelas pessoas. Não, eu sou jovem católico, eu me lembro quando eu entrei na universidade, eu sou formado em ciência da educação pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, no UENF, em Campos Goytacazes. E eu entrei na universidade no ano de 2003, sim, eu vou evangelizar a todos aqui. Todos que passarem por mim, eu vou evangelizar de qualquer forma e de qualquer maneira. Senão, eu não vou dar um testemunho de cristão. Olha que interessante. Na primeira semana, conhecendo vários amigos, eu percebi que não era na imposição que eu teria que conquistar ninguém, mas era amando as diferenças.
E hoje eu celebro aí mais de 13 anos de convivência com pessoas que eu pude me tornar amigos, respeitando as diferenças, entregando para elas o meu melhor e recebendo delas o meu melhor. Mas por que eu estou dizendo isso em relação a estimular as escolhas? Nós só poderemos influenciar alguém a escolher algo se essa pessoa confiar em nós, pelo nosso testemunho. O que você joga? O que você tem feito para poder estimular as escolhas de maneira que as pessoas que estão ao seu redor possam escolher o melhor para elas, vendo no seu testemunho? Isso também é ação de misericórdia. E o último ponto dessa passagem é a mensagem de esperança. Quem aqui, em situações de medo, sentiu algo bom? Alguém aqui em situações de medo sentiu algo bom? Se alguém sentiu algo bom em situação de medo, levanta a mão. Difícil. A nossa cultura é baseada no medo e não na esperança. E o Papa Francisco ele é direto em relação a isso. Esperança, promover ações de esperança, promover ações que nos levem a refletir sobre o céu. Sim, mas materializado aqui na terra. Às vezes, na hora de aconselhar alguém, nós perdemos o foco e focamos no medo ao invés de focar na esperança. Quando nós focamos no medo, o sentimento é de dor, o sentimento de tristeza, o sentimento é de decepção. Quando nós focamos na esperança, o sentimento é de amor, é de ação, é de movimentação, jovem. E é assim que a gente busca, na hora de aconselhar, focar, de fato, na esperança. Aí vamos ao próximo tema, que é ensinar aos ignorantes, ou ensinar aos ignorantes. 3 dicas aqui. Primeira delas, ser humilde. Mas o que significa isso, ser humilde na prática? Entender, primeiro, que antes de ensinar, um dia eu fui ensinado. E uns já está no mesmo patamar. Então, às vezes, me pareço num pedestal de cima, mas não, eu estou no mesmo patamar. Então, vivenciar a prática da humildade. Ele também pode, eu também já passei por isso. Então, humildade é me tornar um, é a questão da unidade. Segundo ponto é querer compartilhar, que às vezes nós somos egoístas. Nós queremos que os outros façam da melhor maneira possível, mas nós somos egoístas, nós não queremos compartilhar a informação, o conhecimento, compartilhar as experiências, compartilhar os desafios que nós temos enquanto jovens. A gente fica trancado no nosso egoísmo. Terceiro ponto é acompanhar o desenvolvimento. Não adianta só eu ensinar, eu levar uma palavra amiga, eu levar o meu conhecimento, se eu não acompanho. Estamos aqui num dia de formação de juventudes, de conceitos e de práticas. Quantos estão carentes de formação? Às vezes entram num encontro de maneira eufórica e precisamos pescar, mas não tem um acompanhamento. Não se discute isso na igreja. Então cabe a nós, acompanha. Se você atendeu alguém de forma misericordiosa, acompanhe para ver como está, convide para estar contigo, visite essa pessoa, faça um acompanhamento. Jesus nunca nos abandonou, sempre nos acompanha. Na questão da correção, de corrigir os que erram, a dica inicial é controle a crítica. Nossa, parece tão difícil, né? A gente critica tudo, o tempo todo nós estamos criticando as pessoas. É muito mais fácil olhar o defeito do que olhar aquilo que é bom. Eu não estou dizendo para você passar a mão sobre o erro, não estou dizendo isso. É controlar a língua na hora de criticar e na hora de apontar. As pessoas começam a entender que precisam ser corrigidos e até a aceitar a correção quando elas se sentem acolhidas. E a forma de controlar a crítica acolhe as pessoas. O segundo ponto é jamais envergonhar alguém. Se eu chegar e chamar a sua atenção em público agora, o sentimento de vergonha acaba impedindo a gente de agir. E tem muita gente envergonhada porque é chamada a atenção na hora errada, de maneira errada e de forma errada. Corrigir com amor. Agora, envergonhar as outras pessoas, jamais. E às vezes no nosso ato, no ímpeto da juventude de querer evangelizar e ser missionário, acabamos envergonhando as pessoas. O terceiro ponto é amar primeiro. Eu poderia até dizer que é o primeiro deles. Mas quando eu dou amor, eu recebo amor. E amar primeiro no olhar. Amar primeiro. Porque antes de corrigir com palavras, acolha com o olhar, com um sorriso, para depois fazer a correção de maneira didática. Mas quando eu digo didática, é entender que primeiro eu preciso acolher alguém, depois eu corrijo, e depois eu apoio e acompanho essa pessoa. Se a gente for seguindo dentro
das características espirituais, consolar os aflitos é outro muito importante, dos 7 das obras espirituais. E aqui 3 dicas em relação a consolar os aflitos. Primeiro, se coloque no lugar da outra pessoa. Quem que nunca passou por aflições? Aliás, temos aflições e problemas todos os dias. O que demonstra a nossa capacidade de amar mais é a maneira de se amar melhor, é a maneira como nós reagimos. E nós estamos perdendo o controle emocional o tempo inteiro. E a falta de controle emocional está tirando a nossa capacidade de amar as pessoas, de consolar. Entender que eu também passo por isso. Então, antes de qualquer ação, me colocar no lugar da pessoa. Depois, seja presente. Porque não adianta eu querer consolar se eu não estiver presente no dia a dia. Acompanhar é estar presente. Não é só fazer presença pela internet e WhatsApp. É fazer presença na conversa. É fazer presença no espaço físico. E aí a pessoa se sentir acolhida, até mesmo para se sentir consolada. Que é só assim que a gente pode consolar, estando presentes. O terceiro ponto é seja afetuoso. Nós estamos perdendo a sensibilidade de ser afetuosos. Se 2 meninos se abraçarem aqui, às vezes de uma maneira afetuosa, há desconfiança de questões de gênero. Meninas também, e às vezes está perdendo a sensibilidade dentro de casa com pais, com irmãos. Se a gente não consegue ser afetuoso dentro de casa, como é que nós seremos afetuosos lá fora? Então, ser afetuoso, dar um beijo, dar um abraço, acolher de maneira afetuosa. Perdoar as injúrias. Mais um ponto dentro dos dons espirituais ou dentro das obras espirituais. E aí, primeira coisa, reconheça que você já errou. Como que eu vou perdoar alguém se eu não consigo reconhecer que eu também erro? E aliás, você se perdoa com facilidade? Como é que você se vê na hora que você comete um erro? Você consegue se perdoar? Como que eu vou perdoar a injúria de alguém se eu não consigo perdoar as minhas misérias e mazelas? Então, antes de tudo, reconhecer que eu também já errei. E depois ser tolerante. E Jesus Cristo é a figura mais sublime e inteira, completa de tolerância. Todos os dias. Erramos todos os dias e Jesus ainda é tolerante conosco todos os dias. E tolerar, gente, quer dizer que eu concorde com tudo. É suportar levemente a contragosto. Eu preciso suportar os erros das outras pessoas para poder conviver com elas. Senão fica muito difícil. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a vida em comunidade, a vida em missão é uma vida de sofrimento. Não vou iludir ninguém. O dia a dia apresenta para nós sofrências, mas a sofrência do comportamento. E tem que saber sofrer com paciência, que é outro item dentro das questões das obras espirituais. E para sofrer com paciência, primeira coisa, na dor, pense no alívio. Como eu falava, nossa cultura é baseada numa cultura do medo. E no medo, com dor, a gente se fecha, trancado na dor. E não consegue nem interpretar as dores dos outros. Então, no momento de dor, pensa no alívio. Já direciona a tua mente através das orações, através de práticas favoráveis. O que significa isso? A leitura da palavra, o atendimento às pessoas, o aconselhamento, tudo isso que ele está dizendo. Mas na dor, pense no alívio. Comece a vivenciar o alívio aqui, aí ele vem para o sentimento, do sentimento passamos para a ação. Depois persista nas adversidades, que tem hora que a gente para na hora da adversidade, ao invés de persistir, e aí sente mais dor. Então é o seguinte, está difícil evangelizar, porque talvez está faltando liderança que nos motive. Ok, persista. Está difícil porque a maioria dos jovens não sabe onde quer chegar? Sim, persista. E diante de qualquer situação de dor, persista. A persistência leva ao êxito. Aliás, não conhece mais o sucesso senão o fracasso. É ter resistência emocional para poder trabalhar com isso. Isso faz parte da formação do jovem. Aliás, está faltando isso. As faculdades, as universidades ensinam a sermos advogados, engenheiros, dentistas, mas não líderes emocionais. Augusto Cury fala muito bem claro sobre isso. E, nesse ponto, ciente, fique em paz. Eu trouxe isso na figura de Maria Santíssima, que paciência é a paz tendo ciência do caos. Teve ninguém que teve mais paz, que buscou ter mais paz dentro da ciência que ia ver o filho ser morto, ser crucificado.
crucificado. Será que com o olhar de cristãos, a olhar as pessoas e a olhar a nós próprios, será que na ciência das dificuldades que nós vivenciamos, nós buscamos a paz? Então, tendo paz, ciências. E buscar, rogar, melhor dizendo, a Deus pelos vivos e os mortos. Aqui, 3 dicas dentro do nosso cotidiano. Primeiro, rezar pelas pessoas. Nossa, parece tão óbvio, né? Que nós devemos rezar pelas pessoas, mas é aí que nós caímos. Nós não tropeçamos em pedras grandes. Se uma pedra grande fosse o tamanho dessa cadeira, eu muito facilmente contornaria essa cadeira. Mas às vezes eu posso tropeçar em pedras miudinhas que podem me fazer cair. Então o óbvio, ele é muito importante de ser observado. Rezar pelas pessoas é óbvio, mas nós deixamos de fazer. Não é somente a questão de impor as mãos, é o tempo inteiro, dentro daquilo que você pode vivenciar no trânsito, dentro de casa, um colega na faculdade ou na escola, rezar por essa pessoa internamente. Estou dizendo para você sair impondo as mãos em voz alta com todo mundo. No grupo de oração, faça isso. Nos grupos, se faça isso de maneira direta e objetiva. Mas se você no seu interior pode rezar pelas pessoas. Reze pelas almas. O purgatório já está no céu. Mas precisa que nós possamos rezar para aquelas almas que estão no purgatório, para poder alcançar a excelência do céu. Então vamos rezar pelos entes queridos, as pessoas que nós sabemos. Recentemente, em Talma, entre Talma e Macaé, aconteceu um acidente com 2 jovens. Inclusive, saiu muito na mídia de Campos a respeito desse acidente. 2 jovens, um de 20 e outro de 22 anos, estavam indo trabalhar, ia trabalhar em Macaé, o outro ia trabalhar em Rio das Ostras. E segunda-feira pela manhã saíram de carro e entre Campos e Macaé sofreram um acidente e faleceram. Quando eu vi a notícia na internet, Itaúba é uma cidade muito pequena, tem 13 mil habitantes somente. Então praticamente todo mundo conhece todo mundo, conhece as famílias de todo mundo. Esses jovens não eram católicos, mas eu conheci a irmã que fez aula de música na escola da Aline, onde eu dei aula. E a gente conviveu muito, e assim, eu fiquei me perguntando por que eu fiquei tão sentido pela morte daqueles 2 garotos, mesmo não tendo uma convivência, porque a gente se compadece pela dor da família dos outros, e eu rezava pela alma deles. Passei a semana inteira, dentro daquilo que eu podia fazer, toda vez que eu lembrava, eu rezava pela alma deles, independente de credo religioso, porque é dessa forma que a gente vai ofertar a nossa misericórdia para as pessoas. E aproveite todos os instantes. Em cada instante a gente pode fazer a diferença. Cada instante é um instante de ofertar e de vivenciar a misericórdia. Tenho uma pergunta para fazer para vocês agora. Quais as 3 áreas espirituais, ou quais as 3 dicas espirituais mais importantes para você hoje? E por quê? Daquilo que você conseguiu ver e quem anotou conseguiu anotar, quais as 3 dicas espirituais, dentro das obras espirituais, mais importantes para você hoje? E por que são importantes? No seu dia a dia, enquanto cristão católico, na escola, na igreja, na rua e nas pastorais, quais das 3 obras espirituais, quais das 3 dicas espirituais são mais importantes para você hoje? Como eu não gosto de ficar parado, ao meu sinal, nós vamos fazer outra dinâmica. Vamos ficar de pé, vamos escolher uma outra pessoa e você vai compartilhar com essa pessoa em dupla. De pé, pessoal, de pé, de pé, de pé. De pé. De pé, busque outra pessoa diferente daquela que você conversou. Pessoa diferente. Pessoa diferente. Formando duplas. Aqui, olhando para mim, um da dupla levanta a mão direita. Calma, esse agora começa ouvindo. Esse agora começa ouvindo. 2 minutos de bate-papo. 3 pontos importantes, 3 dicas. Quais as 3 dicas mais importantes para você hoje e por quê? Valendo!
quais as três dicas espirituais mais importantes para você hoje e por quê? Por que é importante praticá-las cada vez mais? Agradeça a pessoa, podemos sentar. Agradeça. Agradeça a pessoa, podemos sentar. Agradeça, podemos sentar. Agradeça a pessoa, podemos sentar. De maneira proposital, eu trouxe mais dicas na questão das obras espirituais, porque eu acredito veementemente que qualquer ação com base nos pedidos e na vivência de Jesus é uma ação de verbo. Eu estou redundantemente falando isso porque juventude é ação, verbo é ação, e as palavras e as orientações de Jesus para sermos misericordiosos é com base na ação. Por isso é o agir do missionário. Então, primeiro, decida e faça acontecer. Sobre a questão das obras materiais ou corporais, nós sabemos que nós devemos cada dia mais sermos solidários com as pessoas, misericordiosos, dando de comer a quem tem fome, dando de beber a quem tem sede, vestindo quem está nu, sabe? Recebendo os missionários, visitando quem está doente, enterrando os mortos. Nós sabemos disso. Agora, com base numa pesquisa científica, um jornalista chamado Napoleão Hill, em 1908, ele passou a estudar durante 20 anos 16 mil pessoas. E ele entendeu, nessa pesquisa de 20 anos, que os grandes triunfadores, aqueles que realizam as coisas, 15% daquilo que eles sabem correspondem ao resultado que eles tiveram. A informação é somente 15% do resultado. 85% do resultado das pessoas tem a ver com atitudes e habilidades. É o que fazemos. Então não adianta a gente saber o que nós devemos fazer em relação às obras corporais, de ir ao encontro das pessoas que nós precisamos assistir. Se a gente não fizer isso de maneira consciente e sabendo que antes de entendermos quais são as pessoas, entendemos quem nós somos e por que motivo estamos fazendo isso. Por isso, categoricamente, nessa tarde,
eu quero destacar a questão das obras espirituais, porque é sabendo de fato como nós entendemos, o motivo pelo qual o nosso comportamento pode ajudar as pessoas como exemplo, é que nós vamos fazer a diferença. E aí, mediante aos 2 bate-papos que vocês tiveram em relação às 3 dicas dentro das obras espirituais, eu trago a última pergunta para a gente refletir nessa tarde. O que você pode fazer de diferente para agir com mais misericórdia? Analise, que agora é uma proposta de ação. O que eu posso fazer diferente para agir com misericórdia? O estudo do jubileu nós estamos fazendo, as igrejas estão trabalhando. Agora, o que no meu comportamento eu posso fazer de diferente para agir com mais misericórdia? Quero destacar mais uma vez as palavras em vermelho: fazer, agir e misericórdia. Ação, missão, movimento, juventude. Reflita e escreva, que é a nossa última prática em duplas, para eu finalizar, e que a gente possa levar esse conceito prático dentro da proposta de sermos missionários. Entender é importante, absorver a informação é importante. Agora, muito mais do que isso é fazer. Algumas dicas foram colocadas aqui. Agora, o que você pode fazer de diferente para poder colocá-las melhor ainda em prática no seu dia a dia? Uma vez que você já pensou e já até escreveu, de pé novamente, outra dupla, formando outras duplas diferentes, movimento, jovem é movimento. Outras duplas, procure outra pessoa. Vou deixar a pergunta aqui, Dessa vez eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, não. É um bate-papo de 2 minutos. Valendo. O que você pode fazer de diferente para agir com mais misericórdia? Plano de ação. Se comprometa com você primeiro. Depois comprometa-se com a proposta missionária. E terceiro, parta para dentro. Agradeça a pessoa, podemos sentar. Agradeça a pessoa. Agradeça a pessoa, podemos sentar. Agradeça a pessoa, podemos sentar. O que me deixa feliz nessa tarde é saber que a gente pode deixar uma semente de coisas boas. E eu vim para cá nessa tarde com o intuito de plantar a semente da ação, plantar a semente da partilha, plantar a semente da reflexão e plantar a semente do entusiasmo através da junção de estudo. E a prova disso é que se deixasse mais 5 minutos, vocês conversariam mais 5 minutos. Nós temos sede de compartilhar, nós temos sede de propagar as boas notícias. Como obra de misericórdia, isso é uma ferramenta fundamental. Agora, tenho que dizer algo para vocês. Nenhuma ferramenta funciona. Nenhuma ferramenta funciona se nós não funcionarmos primeiro.
antes das ferramentas atuarem, precisa de alguém para poder manusear. Eu desejo, em todo o meu coração, que as obras de misericórdia, tanto espirituais quanto corporais, possam ser vivenciadas dentro de você, e que a partir da sua decisão, você acabe levando o amor de Deus através das suas ações para cada um que você encontrar. Eu termino com essa frase: você é aquilo que faz de si mesmo. Uma ótima tarde. Muito obrigado.